Estávamos errados. Não sobre um detalhe qualquer, mas sobre a própria origem de 3 e Atlas. Os primeiros cálculos apontavam para um objeto relativamente jovem, um viajante comum vindo de algum canto próximo da nossa galáxia. Os novos dados destruíram essa hipótese por completo. Este objeto tem entre 10 e 12 bilhões de anos. Ele se formou apenas 100 milhões de anos depois do Big Bang. Isso significa uma coisa perturbadora. É possível que a estrela que deu origem a esse cometa já não exista mais. Estamos observando agora o fragmento sobrevivente de um sistema estelar que talvez tenha morrido há bilhões de anos. E não foi só a idade que surpreendeu os cientistas. Escondida dentro da água que esse cometa expelia como uma mangueira de incêndio, havia uma impressão digital química jamais vista com essa intensidade em nenhum outro objeto interestelar. Um sinal que aponta para as regiões mais frias e mais antigas da nossa galáxia. Enquanto isso, na fronteira da órbita de Júpiter, 3 e Atlas sofreu seu encontro planetário mais significativo desde que foi ejetado de seu sistema de origem. Um empurrão silencioso que reescreveu, ainda que discretamente, sua trajetória rumo à escuridão. E antes disso, na aproximação com o Sol, ele fez algo que nenhum dos 2 interestelares anteriores havia feito. Emitiu um tipo de radiação que os cientistas buscavam há anos e nunca conseguiram detectar. Hoje eu vou te mostrar exatamente onde a ciência errou, o que os dados mais recentes revelaram sobre a verdadeira origem desse visitante e por que a janela para entender esse objeto está se fechando rápido. Porque em poucas semanas, 3 e Atlas vai desaparecer além do alcance dos nossos instrumentos. E uma vez que se foi para sempre. No final de dezembro de 2025, enquanto 3 e Atlas se aproximava do perigeu a apenas 1,8 unidades astronômicas da Terra, quase 270 milhões de quilômetros, o cometa deu um show que ninguém esperava. Observações da missão SpaceX, da NASA, capturaram o momento exato de uma explosão. Normalmente, o gelo de água permanece estável no frio profundo do espaço, mas o calor do Sol, que já vinha penetrando lentamente havia meses, finalmente atingiu o interior gelado do núcleo. E o que estava escondido lá dentro não era só água. Metano, metanol e etano começaram a vazar dos jatos recém-formados. Essas eram as impressões digitais químicas do sistema estelar onde esse cometa nasceu, um verdadeiro laboratório de hidrocarbonetos carregado através do espaço interestelar. O resultado foi um salto de 40 vezes na quantidade de água liberada. Mas esse halo gigante de gás fez mais do que deixar o cometa mais brilhante. Ele criou as condições perfeitas para um fenômeno que os cientistas perseguiam havia anos e que, até então, havia escapado de toda tentativa de detecção. Cometas do nosso próprio sistema solar costumam emitir uma assinatura reveladora de raios X quando o gás da sua coma reage com o vento solar. Mas todas as tentativas de detectar esse sinal em Oumuamua e em Borisov, os 2 interestelares anteriores, terminaram vazias. 3 e Atlas seria diferente. Em novembro de 2025, o satélite XRISM, da agência japonesa, capturou uma tênue emissão de raios X ao redor do núcleo. Pela primeira vez na história, esse tipo de radiação foi detectado em um visitante interestelar. Os dados sugerem uma nuvem de gás se estendendo por até 400 mil quilômetros a partir do núcleo, mais longe que a distância entre a Terra e a Lua, espaço suficiente para acomodar todos os planetas do Sistema Solar lado a lado. Mas o gigantesco halo de raios-X não foi a única mudança drástica depois da passagem pelo periélio. O ritmo do cometa também acelerou. Antes da aproximação com o Sol,
13 Atlas girava em um período de 16,2 horas. Depois de cruzar o periélio, novas medições revelaram que esse período havia caído para apenas 7,1 horas. O cometa passou a girar mais que o dobro da velocidade anterior. Os jatos ativados pelo calor solar funcionaram como propulsores, empurrando o núcleo e acelerando sua rotação. Da mesma forma que astronautas usam propulsores presos aos trajes para guiar seus movimentos no espaço. Enquanto isso, um mistério mais antigo finalmente foi resolvido. Desde a descoberta do objeto, as estimativas de tamanho do núcleo variavam absurdamente, de 320 metros até 5,6 quilômetros de diâmetro. Em 22 de janeiro de 2026, um alinhamento raríssimo mudou isso. 13 Atlas ficou a apenas 0,69 graus da linha imaginária que liga o centro da Terra ao centro do Sol, sem sombras de poeira cobrindo o núcleo e com um fenômeno de interferência construtiva, elevando o brilho em 20%. O telescópio espacial Hubble, que já havia tentado medir esse núcleo em agosto de 2015 sem sucesso, finalmente conseguiu isolar o núcleo do envelope de gás ao redor. O resultado? Um raio de 1,3 quilômetros, cerca de metade das estimativas anteriores. Essa mesma janela permitiu mapear a superfície do cometa com precisão. Os cientistas isolaram 4 jatos distintos saindo do núcleo, o principal apontado para o Sol, e 3 mini-jatos posicionados a uma distância quase exata de 120 graus, um do outro. Essa simetria chamou a atenção. Para alguns, era precisa demais para ser natural, reacendendo especulações sobre uma origem artificial. Mas a explicação mais provável está na própria rotação e estrutura interna do núcleo. Ainda assim, coincidentemente, instrumentos projetados para buscar vida em outros lugares já estavam de olho no cometa. E não foram só telescópios terrestres que testemunharam esse momento. Justamente quando a Terra ficou impedida de observar o cometa diretamente, outros ajudantes robóticos entraram em ação. Missões como a Sorro, da NASA, a Mars Express, da ESA e até o rover Perseverance capturaram flashes cruciais do cometa nesse período de ofuscamento. E não foram as únicas. Missões inteiras foram redirecionadas para observar o visitante. A sonda Europa Clipper, a caminho de estudar os oceanos escondidos da Lua Europa, teve sua rota pausada em 6 de novembro de 2025 para capturar 8 horas contínuas de imagens a uma unidade astronômica de distância do cometa. O resultado foi uma imagem ultravioleta que confirmou pela primeira vez de forma direta que cometas de outros sistemas planetários carregam os mesmos compostos voláteis que esperamos encontrar no nosso: hidrogênio e oxigênio, sinais da sublimação do gelo. No mesmo dia, a sonda JUICE, da Agência Espacial Europeia, capturou 120 imagens usando 5 instrumentos diferentes, a uma distância de 66 milhões de quilômetros. A câmera de navegação da sonda, que normalmente serve apenas para guiar sua trajetória rumo às luas de Júpiter, também registrou uma sequência de 53 imagens do cometa atravessando o espaço, revelando com nitidez sua coma brilhante e sua cauda de plasma, a longa faixa de partículas carregadas que se estende a partir do núcleo. Só que, por estar usando sua antena principal como escudo térmico, os dados demoraram meses para chegar à Terra, sendo recebidos apenas em fevereiro de 2026. Somaram-se a esse esforço a sonda Parker Solar Probe, que em seu 65º sobrevoo solar, capturou 10 imagens do cometa por dia durante 18 dias consecutivos. E o telescópio TESS, que sem saber, já havia fotografado o cometa em maio de 2025, 3 meses antes de sua descoberta oficial. Usando 28 horas de dados coletados pelo TESS em meados de janeiro,
o pesquisador Daniel Mutwishnah, do MIT, compilou uma sequência que mostra o cometa como um ponto brilhante cruzando um fundo de estrelas distantes. NASA, ESA, JAXA e ISRO, agências do mundo inteiro, uniram forças em torno de um único visitante. E foi só depois de reunir todos esses dados, de sondas espalhadas por todo o sistema solar, que os cientistas perceberam. Eles sabiam exatamente o que 3 e Atlas estava fazendo, mas ainda não sabiam de onde ele realmente veio. Não é possível reconstruir sua trajetória além de alguns milhões de anos no passado. Então, os cientistas precisaram recorrer às características físicas e químicas do próprio cometa para recompor sua história. Em agosto de 2025, a primeira pista veio da relação entre idade e velocidade. Quanto mais antigos os objetos na Via Láctea, mais rápido eles se movem pelo espaço. 3 e Atlas foi cronometrado em mais de 200 mil quilômetros por hora, quase o dobro da velocidade da Terra e 2.000 vezes a velocidade de Oumuamua. Um estudo liderado por Aster Taylor, da Universidade de Michigan, estimou sua idade entre 3 e 11 bilhões de anos. Mas uma análise posterior, liderada por Martin Cordner, da NASA, baseada nos isótopos de carbono do cometa, elevou essa estimativa para entre 10 e 12 bilhões de anos. Isso significa que esse objeto se formou apenas 100 milhões de anos depois do Big Bang. É perfeitamente possível que a estrela que o originou já esteja morta. Restava saber de que parte da galáxia ele veio. Em agosto de 2025, Matthew Hopkins e sua equipe usaram um catálogo com quase 2 bilhões de estrelas para reconstruir a trajetória do cometa e projetar seu ponto de origem. O resultado apontou para o disco espesso da Via Láctea, uma região identificada pela primeira vez em 1982, de alta densidade estelar, muito acima e abaixo do plano principal da galáxia. As estrelas dessa região estão entre as mais antigas conhecidas, quase todas com mais de 10 bilhões de anos e baixa metalicidade. Por causa dessa baixa metalicidade, Hopkins previu que 3 e Atlas deveria ter um teor de água elevado, e essa previsão se confirmou. O cometa chegou a expelir água numa taxa de 40 quilogramas por segundo. E escondida nessa água estava a pista mais reveladora de todas. Um artigo publicado em março de 2026 investigou o enriquecimento de deutério na água liberada pelo cometa. O deutério é um isótopo mais pesado do hidrogênio, e a proporção entre deutério e hidrogênio funciona como uma impressão digital de origem. Em 3 e Atlas, essa proporção era mais de 40 vezes maior do que a encontrada nos oceanos da Terra e mais de 30 vezes maior do que a esperada em cometas do nosso próprio sistema solar. Níveis assim só são encontrados normalmente nas regiões mais frias da galáxia, o que sugere que esse cometa se formou nas margens externas geladas de sua estrela natal. Exatamente o tipo de região de onde um objeto tem mais chance de ser ejetado para o espaço interestelar. Mas o que aconteceu com ele durante os bilhões de anos entre deixar seu sistema de origem e chegar até nós? Em setembro de 2025, cientistas integraram sua órbita 10 milhões de anos para trás, usando o catálogo Gaia, para descobrir se o cometa havia cruzado o caminho de outras estrelas. A resposta foi sim, mas não da forma que se poderia imaginar. Foram identificados 62 encontros significativos, todos a menos de 2 parsecs, ou seja, 6,5 anos-luz de distância de alguma estrela. Nenhum deles foi forte o suficiente para alterar de forma significativa a trajetória do cometa. O encontro mais forte, com uma estrela do tipo K, produziu uma mudança de apenas 50 centímetros por segundo na velocidade do objeto. Isso significa que nosso Sol pode ser a primeira estrela capaz de realmente alterar a órbita de 3 e Atlas.
E não foi só o Sol que deixou sua marca. Em 16 de março de 2026, o cometa passou a cerca de 0,35 unidades astronômicas de Júpiter, 53,6 milhões de quilômetros. Pode parecer uma distância confortável, mas em termos celestes foi um encontro extremamente próximo, colocando o cometa nas bordas da esfera de Hill do planeta, a região onde a gravidade de Júpiter supera a do próprio Sol. Esse encontro não foi forte o bastante para capturar ou despedaçar o cometa, mas alterou sutilmente seu curso, num desvio da ordem de alguns metros por segundo. Foi, provavelmente, a interação planetária mais significativa que TRES e Atlas já sofreu desde que deixou seu sistema estelar de origem. Até o momento em que este vídeo foi produzido, o objeto já havia sido tema de quase 500 artigos científicos. E existe uma questão ainda maior por trás de tudo isso. Astrônomos agora acreditam que visitantes interestelares como esse podem não ser raros. Cálculos sugerem que centenas deles podem estar cruzando nosso sistema solar a qualquer momento, simplesmente fora do alcance dos nossos instrumentos. Com a tecnologia de detecção avançando, os dados apontam que deveríamos detectar um novo visitante interestelar a cada 1 ou 2 anos. TRES e Atlas está deixando o sistema solar, cruzando a órbita de Júpiter rumo à escuridão de onde nunca deveria ter vindo, pelo menos não do jeito que imaginávamos. Não era um viajante comum, era um fragmento sobrevivente de um sistema estelar que muito provavelmente já não existe mais, formado quando o próprio universo tinha apenas 100 milhões de anos de idade. A água que ele liberou carregava uma marca química vinda das regiões mais frias e mais antigas da nossa galáxia. Uma marca que nenhum outro objeto interestelar já havia mostrado com essa intensidade. E ainda assim, mesmo depois de quase 500 estudos científicos, existem perguntas que continuam sem resposta. Quantos encontros como esse já aconteceram sem que percebêssemos? Quantos objetos como TRES e Atlas passaram silenciosamente pelo nosso quintal cósmico antes de termos instrumentos capazes de vê-los? Se os cálculos estiverem certos e um novo visitante interestelar aparece a cada 1 ou 2 anos, a pergunta não é mais se existe outro lá fora. É apenas quando ele vai aparecer e o que ele vai revelar sobre tudo aquilo que ainda achamos que sabemos. Um grande agradecimento a todos que apoiam esse trabalho. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você acha que estamos prontos para o próximo visitante interestelar ou vamos continuar sendo pegos de surpresa?